Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. O Espiritismo está no ar. A partir deste momento, você está em sintonia com vibrações de paz, luz, harmonia, que passam a lhe envolver e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem Avancemos, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva. Destacamos o trecho a seguir da mensagem. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para aquelas que se encontram diante de mim. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Comenta Emmanuel. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolvam os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. André Luiz, no livro Sinal Verde, na mensagem de número 38, nos convida a refletir sobre a mensagem Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave, reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender os desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir a outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Vamos agora para o momento, a agenda trazendo notícias do movimento espírita. Realização do 20º SIMESP, Seminário e Simpósio Espírita de Pernambuco, no Centro de Convenções Teatro Guararapes, em Olinda, com o tema central O Amor que Transforma, os caminhos para a superação das dores do mundo. Nos dias 31 de julho a 2 de agosto, com presenças de Alberto Almeida, Ana Teresa Camasmia, André Trigueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio,
Rossandro Klingey, Rodrigo Salles, Tiago Brito. Inscrições pelo site secomtickets.com.br. Aqui em Caruaru você pode adquirir seu ingresso na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, e na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Também no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Os ingressos aqui em Caruaru, nessas localidades que demos, continua com preço de R$ 160. É um importante evento e está agora na sua 20ª edição. Iríamos, sem nenhuma dúvida, o maior evento espírita do nosso estado e talvez até do Nordeste. Então, prestigie, se agende, participe. É um momento grande de confraternização, de conhecimento, de aproximação de nós, trabalhadores e simpatizantes do movimento espírita. Agora acompanhemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A indulgência. Continuação. Que é o que pedes ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedes é o favor de suas graças, para não rescindirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levar-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pedireis fizesse ao vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que este esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem. O vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar,
Todos tendes um fardo, mais ou menos pesado, a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo, e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, os germes de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Agora acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita André Luiz, localizado na rua Cícero Monteiro, número 19, Tacaimbó. Reuniões públicas sábados às 4 horas da tarde. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, localizado na Avenida Vicente Pinheiro, número 80, no centro de Camusim de São Félix. Reuniões públicas domingos às 7h30 da noite. Agora vamos para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Resposta dos Espíritos. Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Vamos agora para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, lemos: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Emmanuel comenta essa passagem bíblica e nos traz na mensagem no quadro real, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, essa mensagem que está incluída no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele assim nos escreve: Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros, senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é uma flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam.
Bendizei os que vos maldizem. Emprestais sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste é fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante, comprovando suas lições divinas. O Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. E agora acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. Lar Espírita André Luiz Leal, localizado na rua Frei Caneca, número 33, em Bonito. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 7h30 da noite. Centro Espírita Apolo, localizado na Avenida Capitão Eulino de Mendonça, sem número, no centro de Bezerros. Rua da Antiga Delegacia. Reuniões públicas, sábados, às 8h da noite. Agora vamos para a segunda parte do nosso programa, onde aqueles que quiserem podem deixar aí no chat as suas perguntas, suas dúvidas, as mensagens de contribuição. Aproveitem, compartilhem, divulguem, curtam, se inscrevam em nosso canal, divulguem para que possa chegar a mais corações. Nós aqui estamos agradecendo a Web Rádio Portal da Luz pela transmissão desse programa e aos amigos parceiros pela retransmissão. Que Deus e Jesus abençoe a todos. E agora é com você, Soares. O que temos de novidade, Soares? Primeiro, a gratidão pela possibilidade que tivemos de assistir aqui em Caruaru, na semana passada, o filme Sexo e Destino, Verdade. que Emmanuel, que a Fraternidade Espírita Emmanuel, através de Seródio, nos possibilitou. Foi fantástico. Foi uma presença maciça do movimento espírita, não só de Caruaru, mas também... 3 salas, né? Cheias, né, Soares? 3 salas cheias do cinema, foi uma coisa inédita. E então, temos o evento do CIMESP, que queremos sempre estar aqui enfocando pela importância desse evento para o nosso estado, para o Nordeste. E, Silmara, nós temos um vídeo aí sobre o CIMESP? Com certeza. Vamos trazer aqui nosso amigo André. Olá, meus amigos, tudo bem? Alô, Pernambuco! Estamos chegando. Mais uma edição do CIMESP vai ser uma honra, uma alegria, um prazer estar com vocês novamente, debatendo a dor no mundo. Que momento particularmente especial para a gente refletir sobre esse assunto tão importante que diz respeito a todos nós. Saudades. Até lá. Pois é, nós também estamos com saudades, André Trigueiro. Nós vamos encontrar lá no CIMESP. Olha quem chegou por aqui, Soares, dando bom dia. Dê uma olhada aí no nosso chat, os bons dias aí, dê uma olhada aí como Luiz, da Web Rádio Portal da Luz. Bom dia com Jesus ao casal querido. Um abraço de Luiz e Dilene e boas reflexões. Gratidão, meu amigo, gratidão pela oportunidade que você concede a mim e a Soares também, para que a gente possa fazer esse trabalho com muita alegria no coração. Viu? Que Jesus continue te iluminando nesse trabalho maravilhoso que você tem de divulgar a doutrina espírita com muito amor. E continuando o nosso bom dia, vamos dar bom dia ao nosso amigo Edson, que
que está aqui pelo seu canal, o estudo do livro Nosso Lar. E Edson nos diz: bom dia, Jesus abençoe suas vidas hoje e sempre. A todos nós, meu amigo. É muito bom tê-lo com a gente aqui, né? E você que traz sempre os seus comentários, as suas contribuições maravilhosas. Dando bom dia ao nosso amigo José Orlando, que nos diz: bom dia a todos, paz e luz. Bom dia, meu querido amigo, nosso querido amigo José Orlando de Cupira, Pernambuco, sempre aqui conosco. Bom dia também a Deusa. Bom dia, Deusa. Que Deus te abençoe. Bom vê-la por aqui também. Quem mais? Nosso amigo Josélio. Acordou cedo, Josélio? Bom dia, nosso amigo querido. Muito bom. Soares, no momento a gente não tem nenhuma pergunta, então a gente vai trazer aqui uma pergunta referente ao tema da manhã de hoje, mas lembrando aqueles que quiserem colocar suas perguntas aí no chat, a gente tentar responder, tá certo? Então vamos lá. Soares, por que Emmanuel orienta sobre a necessidade de esquecermos as expressões inferiores do dia de ontem? Emmanuel, na mensagem Avancemos, que faz parte do livro Fonte Viva, nos diz que essa necessidade é para que nós centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. E depois ele acrescenta: ninguém progride sem renovar-se. Então, a necessidade de esquecer as expressões inferiores do dia de ontem é uma referência ao nosso passado de desacertos, de erros, desta vida e de vidas anteriores. É preciso que a nossa atenção, quando se volta ao passado, seja no sentido de extrair lições para não repetir erros e focar no que está diante de nós. O apóstolo Paulo, ele faz uma referência muito importante sobre isso na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 a 14, quando diz que uma coisa que ele faz, esquecendo das coisas que estão atrás, avanço para aquelas que se encontram diante de mim. Então é preciso que tenhamos no passado aquela perspectiva que no automóvel nós temos com o espelho retrovisor. Vez ou outra se olha para verificar se não há nenhum perigo por trás, mas o foco é sempre no para-brisa do carro, é no vidro da frente. Porque se desatendermos aos cuidados para conquistar a frente, fatalmente nos envolveremos em acidentes. Então, esse é o sentido que a espiritualidade nos convida muito a estar atento. Viver no agora, no presente, investindo no bem, na caridade e no amor, de tal modo que o passado nosso, mesmo ligado a erros e desatinos, seja devidamente transcendido, superado e, mais ainda, à medida em que nós focamos para o presente, nós estaremos de forma eficaz trabalhando a superação, o progresso, a nossa caminhada evolutiva. Nem para trás, que está muito associado às questões da depressão, e nem ansioso pelo futuro, as questões que estão ligadas à ansiedade, mas vivendo bem o dia de hoje, procurando cada vez mais focar nossas energias
em Jesus, no seu Evangelho. É isso Exatamente. que Emmanuel nos chama a atenção. E é por isso, né, Soares, que se a gente assim for parar para analisar, pensar direitinho, por que que Deus, o nosso Pai, que nos criou, que nos dá essa oportunidade de a gente estar aqui, neste planeta escola, por que que Ele nos dá a bênção do esquecimento do passado e não nos revela o futuro? Por que será? Justamente para a gente voltar toda a nossa atenção para o presente, o dia de hoje. Então, hoje é o dia mais importante da nossa vida. Agora, o que nós estamos fazendo ou vamos fazer no dia de hoje é escolha nossa. A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, aquilo que a gente semeia, né, aquilo que a gente for fazer hoje, a gente vai colher amanhã, e o amanhã é o resultado do hoje. Então, qual é o momento mais importante? O passado não tem como a gente voltar atrás, né? As coisas que a gente recorda na encarnação presente, as coisas que a gente olha assim para trás e diz, nossa Senhora, quantas besteiras eu fiz. Não tem como a gente voltar e apagar com a borracha. Não tem, já foi. O foco é olhar para o momento que a gente se encontra e construir o nosso futuro, né? O nosso futuro promissor vai depender das nossas ações do dia de hoje, né? E o nosso amigo Edson coloca assim: a caridade sem transformação interior de quem a pratica não é a ensinada por Jesus, os pobres sempre o tereis, mas a mim sempre terão. Caridade com o Evangelho de Jesus, aí avançamos, né? Então, assim, se dedicar à prática da caridade, mas não só a caridade da beneficência, a caridade material, mas, sobretudo, a caridade que nos transforma. É aquela que a gente vai exercitando no nosso dia a dia, no dia atual, no dia de hoje, né? Qual é a caridade que eu estou exercendo no dia de hoje? Eu estou sendo paciente, eu estou sendo mais tolerante, né? Eu estou sendo indulgente, eu estou sendo benevolente, eu estou conseguindo, no dia de hoje, olhar para o perdão e olhar para o perdão é olhar para dentro de si e dizer assim, eu não quero mais carregar esse tipo de sentimento, mágoa, ressentimento dentro de mim, eu quero soltar, eu quero me libertar, né? Então, essa caridade que nos transforma. Mas Soares quer falar alguma coisa acerca desse comentário de Edson? Eu estava lembrando da mensagem de Emmanuel, né? A caridade Sim, essencial, que faz parte da exato. série Fonte Viva. É aquela caridade que começa para conosco mesmos, né? No autoencontro, na autoestima, no autoamor, para que a partir de nós possamos, de fato, alcançar o próximo, semelhante, a sociedade em que vivemos. Mas, Isso, primeiramente, temos que praticar a caridade essencial. exatamente, conosco mesmo. Vamos aqui, o nosso irmão João Vitório, que nos dá bom dia, paz e luz, bom dia, muito bom tê-lo por aqui, meu irmão. Ele nos traz, Soares, Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste, porque esses grandes eventos se pagam. Eita, muito bom Muito a bom indagação pergunta. do nosso irmão João João Vitório. Vitório. De fato, as instituições espíritas, e aqui em Caruaru nós já temos 17 instituições, mas todas elas têm no Evangelho mesmo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo dai gratuitamente o que gratuitamente recebesse. E todas as atividades realizadas nessas instituições espíritas são totalmente gratuitas. No entanto, nos congressos, nos simpósios, em grandes eventos espíritas, nos quais a estrutura não é a do centro espírita. A estrutura, por exemplo, esse evento do CIMESP, face à abrangência de público, é no centro de convenções.
onde o aluguel da própria área para o evento é bastante cara. Digamos que hoje em dia deve estar acima de R$ 15.000. Aí nós iremos ter aí palestrantes de diversos estados do Brasil, que precisam, para estar no evento, ter o custo da viagem de avião e de hospedagem. E no caso do CIMESP, ainda há um benefício muito grande que é possibilitado pelos ingressos que o evento cobra. É a produção da pomada Vovô Pedro, que é distribuída em todo o Brasil e aqui no Nordeste, em particular, é o Grupo Espírita Seara de Deus quem organiza a fabricação dessas pomadas. Pessoalmente, já estivemos na instituição, no Seara de Deus, e constatamos a complexidade da aquisição de ervas e de produtos que compõem a pomada. São produtos que vêm desde a Amazônia a países que exportam, que o Seara de Deus compra esses países. Então, é um custo bem elevado, mas a pomada é entregue totalmente gratuita em todos os centros espíritas, inclusive aqui em Caruaru, essa pomada é distribuída. Então, essa é a razão pela qual esses grandes eventos têm uma despesa que só tem ideia quem organiza, quem está à frente, e que, na verdade, a contribuição que a gente faz, ela tem essa finalidade profundamente filantrópica. Então, esse é o motivo, mas é bom destacar, nos centros espíritas, nas palestras, nos eventos espíritas organizados. E, por exemplo, nós temos na AME, aqui em Caruaru, o SEAG, o Seminário Espírita do Agreste. É realizado no domingo, na segunda e terça do Carnaval. Desde quando o evento foi iniciado, o evento é totalmente gratuito. É na sede da AME. Mesmo tendo despesas que nós, em conjunto com os trabalhadores e dirigentes dos centros espíritas, nos unimos para custear viagens ou hospedagem de alguns palestrantes durante o evento, nós conseguimos fazer o evento gratuitamente. Mas porque temos o grande benefício indireto do auditório lá da AME, que é um auditório que comporta facilmente a quantidade de pessoas que venham para o evento do SEAG. Então, tem essas questões, foi boa a pergunta, para que a gente se esclareça bem de que não há benefício financeiro particular para ninguém nesses eventos de congressos espíritas. É como acontece também quando adquirimos uma obra espírita, um livro. Qualquer livro que a gente vai no centro espírita e adquire, nós estamos participando indiretamente de diversas atividades associadas ao movimento espírita. Desde editoras e a própria instituição espírita que utiliza algum lucro que esses livros venham a trazer para suas tarefas sociais, para, de alguma forma, também minimizar as despesas que os centros espíritas têm. Sempre é bom lembrarmos que não há nada que na Terra se realize em termos materiais ou físicos que não haja, de uma forma direta ou indireta, custos. Na própria instituição espírita que nós frequentamos, muitas vezes a gente não se pergunta quem paga a luz, quem paga a água, quem paga os impostos que a instituição pode ter, quem, de alguma forma, constitui as possibilidades para que a instituição continue funcionando de forma adequada. Então, realmente, sempre há custos. Nos congressos, voltamos a dizer,
E grandes eventos, esse custo é minimizado com os ingressos, mas não a título de salário ou de benefício financeiro para ninguém que esteja associado a eles. É isso aí, Silmara. Dê uma olhada aí novamente como está o nosso chat. Foi boa a questão do Vitório, para que a gente sempre lembre essa questão atinente aos ingressos que grandes eventos espíritas, normalmente realizados fora da casa espírita, têm. Né? Que são bem altos. É verdade. João Vitório diz, concordo plenamente, obrigado. E o nosso amigo Edson lembra, né, que são 22 anos de SEAG, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco, sempre gratuito. Exatamente. O Edson aqui está aí por trás também da organização desse evento aqui em Caruaru, né, de uma forma... É um evento que proporciona a todos aqueles que aqui ficam em Caruaru nesse período, né, de carnaval, que não viajam, de poder ter dias aí de estudo, de esclarecimento, de alimento espiritual. É um evento totalmente gratuito, é um evento onde procura-se trazer palestrantes mais por aqui por perto, justamente para que não haja nenhuma cobrança, nenhum valor que possa ser agregado, justamente para que todos possam participar de uma maneira gratuita. Não é isso, Soares? Exatamente. Dê uma olhada se não tem mais uma questão, nós podemos ir para a segunda questão que trouxemos. Então, vamos lá para uma segunda questão. E essa segunda questão, Soares, ainda muita gente acredita. Deus castiga? É uma questão que surge da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo que tivemos nesta manhã. O capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, sobre a indulgência, quando o Evangelho nos diz o seguinte, de que todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. Então surge a questão, Deus castiga? Nós aprendemos, a partir do Evangelho de Jesus, que Deus é o Pai de infinito amor, justiça e misericórdia. Na verdade, nós temos na nossa consciência a presença das leis de Deus. E é a presença dessas leis que regula os nossos movimentos pelo uso do livre-arbítrio, que se confronte ou que vá de encontro às leis divinas que estão dentro de nós. Quando isso ocorre, evidenciam-se mecanismos de retificação, às vezes dolorosos, mas necessários, mas que surgem exatamente pela presença das leis de Deus na nossa consciência. Não há um Deus exterior que esteja a nos castigar por erros que tenhamos cometido. O Evangelho, também numa linguagem simbólica, que trata da questão, quando fala de que Deus castiga, é referindo-se à presença dessas leis divinas dentro de nós, dos mecanismos de corrigenda e de retificação que essas leis trazem. Mas devemos sempre, amparados pelo ensinamento de Jesus, termos absoluta certeza. Deus nos ama profundamente.
e deixou marcado para todos nós, sem exceção, o progresso, a evolução, a perfeição, como sinônimos de verdadeira felicidade e de plenitude destinada a todos nós, mesmo que para isso, vez ou outra, os mecanismos de reajuste, de corrigenda, se tornem necessários. É como ocorre com o aluno matriculado em determinada série e que, por negligência, não estuda adequadamente e chega ao final do ano e é reprovado. E tem que iniciar novamente aquela série, dissociando-se de colegas e amigos que passam para a série seguinte. Mas vejamos bem, repetir a série não é um castigo. É uma renovação de possibilidade para a aprendizagem verdadeira. É isso que acontece com todos nós na grande escola da vida. Se não houver nenhuma outra questão, nós Sim. podemos partir para o encerramento do programa mesmo, né? Estamos Sim, com a sim. hora meio avançada. Então, muito bem esclarecido pelo Soares que Deus, o nosso Pai que nos ama infinitamente, Ele não pune, Ele não castiga, Ele nos educa e temos todos os recursos para nos educarmos nessa grande escola, né? Planeta Terra governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aproveitemos desses recursos que muitas vezes chega através de uma dor, de uma dificuldade, de uma aflição. Lembremos de Jesus quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dizendo aos nossos corações que nós podemos vencer, sim, o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades. Sigamos adiante. Às 15h nós temos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles com José Soares. Às 4h30, Soares estará no Lar Espírita Maria Dolores, com a palestra muito importante na tarde de hoje. Então, quem estiver por aqui, né, apareça lá no Lar Espírita Maria Dolores. E às 21h nós temos o estudo online, hoje recebendo o convidado do NEP, Alcione, de Varginha, Minas Gerais, o Ricardo Melo. Então, todos estão convidados a estar conosco também, às 21h. E fechando aqui o nosso programa de hoje, vamos trazer aqui, Edson nos diz, a etimologia da palavra castigo significa fazer alguém puro. Exatamente. Olha aí. Muito bom. Ótimo. Então, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Um bom início de semana, muita paz para todos. Agradecendo à Web Rádio Portal da Luz e aos canais parceiros pela transmissão. Até lá. Até lá. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.